Oi, meus amores. Vamos falar de assertividade, comunicação assertiva. Você comumente quer falar, quer que o outro entenda. Será que a sua maneira de comunicar é a melhor? Será que não é a sua forma de comunicar que está causando outros ruídos e dificultando que você tenha mais relacionamentos agradáveis, possa ser compreendido ou compreendida melhor? O que a gente pode afinar no quesito comunicação? E em se tratando de casamento, aí é que o bicho pega. Às vezes a mulher fala e o homem entende outra coisa completamente diferente. Outras vezes essa mesma mulher fala e fala tão mal falado que dificilmente o outro vai entender. É necessário compreender que também há o homem que vai comunicar e pensa, mas é óbvio, como assim? Você não entendeu o que eu disse? Talvez não. E você precisa rever a sua forma de comunicar. Aí tem uma tal de comunicação agressiva, comunicação passiva, comunicação agressivo-passivo e tem também uma tal de comunicação assertiva. E é sobre ela que nós queremos conversar especificamente no dia de hoje. O que será que ela significa? Qual é a diferença? Qual o benefício? Como é que eu aprendo esse negócio aí, Darleide? Me ajuda, porque aqui em casa está difícil mesmo. Eu falo A, ele entende B e a gente não está conseguindo ajustar essa nossa vida. Então, estamos aqui para ajudar você. Vem para cá no consultório de família que está ao vivo. Pode interagir com a gente? O nosso código de área é o 12. E você pode mandar uma mensagem aqui no nosso WhatsApp agora. Então anota aí, 983-150270, 983-150270. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? É não saber falar, não saber comunicar, não saber falar no sentido de uma boa comunicação. Então eu espero você, código de área 12, número 983-150270. E aqui comigo um casal. Vamos falar de comunicação assertiva nesse ambiente do casamento que é ainda bem desafiador, né? Bastante desafiador. Está aqui comigo pela primeira vez o marido, Juliano do Prado. Seja muito bem-vindo. Como vai? Muito agradecido, Darleide, por estar aqui hoje, primeira vez nesse sofá tão famoso, né, que entra nos lares dos telespectadores com tanto carinho. Agradeço a oportunidade. Obrigada. Que Deus nos use aqui hoje à noite. Certamente. Juliano do Prado, ele é coach, ele é treinador, palestrante, ele tem um trabalho muito bonito de suporte à necessidade de muita gente, especialmente numa área assim, que envolve a comunicação. Mas eu disse marido para falar de casamento e de com quem que ele é casado. Ele é casado com a Anne, que já esteve aqui com a gente outras vezes. Anne Fonseca, bem-vinda. Mas não, agora é Anne do Prado. Tem o Fonseca ainda, Fonseca mas do vamos Prado. fazer jus Anne do Prado. Tudo bem, Anne? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Agradeço o convite, entrar na casa de vocês mais uma vez. E estou muito feliz, a primeira vez aqui dividindo o sofá com meu digníssimo marido, Não é? Darleide. Agradeço. Que ótimo, meu amor. Vou dar a palavra a você, então, para a gente continuar aqui na sequência, Juliano, falando sobre esse tema. Vamos, então, aqui conceituar, no seu modo, os tipos de comunicação. A gente pode tratar disso já de começo? Podemos. Você até já fez essa introdução aqui, então existe a comunicação assertiva, que é a melhor delas. Já posso falar um pouquinho? Fique à vontade. Falando de forma simples, a comunicação assertiva é você se fazer entender, dizendo aquilo que você quer dizer de maneira objetiva, direta, respeitosa, considerando também os sentimentos do outro. Resumindo de forma simples, é isso. Então, sem ficar com rodeios, mas eu quero dizer, mas eu não quero. E como a gente está falando aqui do ambiente do casamento, especificamente hoje, mas eu quero dizer isso para o meu marido, e como é que eu digo, como é que eu não digo? Claro que isso é importante treinar para aprender a se comunicar de forma assertiva, mas, resumindo, a comunicação assertiva é essa. Existe também a comunicação agressiva, e a agressiva é aquela pessoa que normalmente, Darleide, tem um discurso assim, eu não sou grossa, eu só sou sincera. Amiga, você é grossa. Com todo respeito. Já que eu não lhe conheço, não estou lhe vendo, Darleide, posso falar para a câmera? Pode. A pessoa, se servir, ela vai entender. É aquela pessoa que normalmente fala assim, eu só sou sincera, eu falo logo mesmo e dou a quem doer, porque pelo menos eu não sou uma pessoa falsa. Não é isso. Isso é agressividade. É importante sinceridade, é importante falar, mas na hora certa, porque a assertividade também passa por falar na hora certa e passa completamente por Eclesiastes 3. Há tempo de calar. A assertividade passa por aqui. Existe também
a comunicação passiva. O que é a comunicação passiva? Falando também de uma forma simples. É aquele que se cala, é aquele que deixa de falar, é aquele que deixa de estabelecer limites saudáveis na relação. E eu costumo dizer, e disse isso para as minhas alunas essa semana, toda relação saudável tem limite. Vou repetir isso para você. Toda relação saudável tem limite. Não tem muito aquilo, Darley, de que as pessoas dizem assim, mas a gente é amiga há 30 anos e a gente se trata de qualquer jeito. Bom, se vocês se tratam de qualquer jeito, um dos lados está sendo onerado. Não existe isso. Um relacionamento saudável, inclusive no casamento, precisa ter limites. Então, na comunicação passiva, é uma pessoa que não coloca limite, deixa o outro brincar com o que for, com aquilo que lhe fere, com aquilo que lhe faz mal. E existe também a comunicação passivo-agressiva. Essa, eu vou arriscar por minha conta dizer que é a pior de todas. É aquela pessoa que ela fala a verdade com um toque de brincadeira. Ela faz a brincadeira com aquele toque de maldade, de malícia. E aqui eu quero abrir um parênteses. Porque provavelmente nessa hora alguém pensou assim em casa, mas a gente tem que ter malícia nessa vida. A Bíblia fala exatamente o oposto. Eu, infelizmente, não sei o texto bíblico de cor para falar aqui a referência, mas tem um texto na Bíblia que fala exatamente contra a malícia. A malícia não vem do Senhor, meus queridos. O que o Senhor está falando na palavra dele para nós sermos perspicazes ou astutos como a serpente. E também é a única coisa boa que Deus fala da serpente na Bíblia toda, né? Mas é o seguinte... É importante você ser astuto, sim, e ficar de olho nesse passivo-agressivo. É aquele que quer falar, ele fala assim pelas costas, ele fala alguma coisa, eu só estava brincando, imagina, não precisa se ofender. Brinca com aquilo que sabe que para você é delicado, que sabe que para você é um assunto não resolvido, algum trauma talvez que você tenha que você não resolveu. Então, resumindo, a gente tem esses 4 blocos aí. Uau! E é bem verdade. A palavra de Deus diz em Provérbios que maldito é aquele que faz mal e depois dá uma piscadinha dizendo, ai, foi sem querer, né? Sim. E quando você traz esse texto bíblico sobre ser astuto, ser perspicaz, como a serpente, é justamente quando Jesus está dizendo, olha, eu envio vocês entre lobos. Sejam, portanto, astutos do ponto de vista de sejam cuidadosos. Sim. Vocês são cordeiros entre lobos. O que a serpente faz? Ela esconde os seus ovos bem escondido para que a presa não vá lá e a destrua. Então, tem sabedoria. Então, vamos tratar aqui do ponto de vista da sabedoria, mas não da malícia de você, deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo, para a gente deixar assim muito claro o que é essa chamada para a gente ter clareza, objetividade, segurança, saber escolher a forma, o como, a hora, e é sobre isso que nós estamos falando e vamos continuar falando no programa de hoje. Já começa muito bem, não é assim? Porque te ouvir é muito bom, tá, amiga? Amém. E eu estou aqui na torcida para ela começar daqui a pouco um programa, ou melhor dizendo, um curso sobre oratória, postura, oratória, porque a mulher é boa, ainda fica a dica. Já está entregando. Já estou entregando. Aqui. Acompanhe esse casal, acompanhe a Anne, que é mentora de mulheres, ela tem um trabalho muito bonito com sem fim de mulheres do Brasil, de outros países, fazendo tudo online, um atendimento belíssimo de apoio à necessidade de muitas mulheres, principalmente, ela trabalha especificamente com mulheres. Sobrou para você alguma coisa a ser dita, viu, Juliano? Me diz o que é a tua visão sobre comunicação e a forma dela, dando atenção, claro, para a comunicação assertiva. Sim, é importante a gente pensar que muitas vezes o agressivo, quando ele está querendo se comunicar, ele está querendo impor o ponto de vista dele. Então ele usa de hostilidade na fala para querer sobrepor o outro. E é fundamental, inclusive no casamento, ter o respeito, né, a compreensão de que na hora que eu estou me comunicando com ela, eu brinco e falo assim, ter a consciência de quem é o pai dela, o meu sogro. O meu sogro é o criador do universo. Ele é o Deus Altíssimo. Como eu posso lidar com falta de respeito com a filha do dono do universo? Posso fazer uma inserção aqui? Uau. Nós tivemos essa informação que ele colocou no nosso primeiro ano de casados. Nós somos casal de pandemia, tá, gente? O pastor, quando visitou a gente, logo do primeiro ano de casado, como está o casamento nessa época de pandemia? A gente falou, pastor, é a única realidade que a gente conhece, porque a gente casou e chegou a pandemia. Mas nos nossos cultos, como casal, nós lendo um devocional, enfim, um período ali, trouxe essa ideia. E normalmente as pessoas pensam na ideia de Deus como nosso pai. E ele é o nosso pai. Só que eu casei com o filho dele.
E a gente nunca tinha pensado nessa ideia que o autor trouxe de, você já parou, e era um devocional sobre casamento, né? E o autor colocou, você já parou para pensar que o teu sogro é o próprio Deus? Se você considerar que Deus é o teu sogro, você trataria o seu cônjuge da forma como você tem tratado, enfim, aquilo ficou muito marcado na nossa mente, Darleide. Eu nunca tinha pensado dessa forma e assim, sou casada com o filho dele, né? Eu tenho que tratar à altura. Então é muita responsabilidade quando a gente está falando com o outro, esse respeito a este ser que está na minha frente. Mesmo no casamento, e fundamentalmente no casamento, às vezes a gente tenta passar por cima dos processos de comunicação por conta da intimidade, e isso acaba falhando. Porque você não falaria, de repente, com o seu chefe ou com um colega de trabalho, e a intimidade do casamento, às vezes, faz com que as pessoas revelem traços do caráter, da personalidade dela durante essa comunicação, que muitas vezes ela esconde fora. Você citou muito rapidamente sobre os processos da comunicação. O que você pontua sobre os processos da comunicação? Quando nós vamos nos comunicar, existe aquele que passa a mensagem, o emissor, né? Existe aquele que recebe a mensagem. Quando eu estou falando com a minha esposa, ela é a receptora daquilo que eu estou dizendo. Existe o ruído, né? Ou seja, as preocupações que muitas vezes estão na nossa cabeça, né? Que está atrapalhando. Quando eu estou me comunicando... E existe a mensagem, né? A mensagem, isso. Então, quando estou me comunicando, eu preciso verificar se a mensagem que eu estou passando, se o que eu estou me fazendo entender. E aqui é um ponto importante que as pessoas às vezes não compreendem quando você está conversando. Você entendeu o que eu falei? É como se o outro fosse o burrinho que não entendeu o que eu disse. Mas na comunicação é minha responsabilidade perguntar, Anne, eu fui claro na maneira de me expressar? Porque eu... Não é você entendeu, eu fui claro. Eu fui claro. Porque isso já faz toda a diferença. Total diferença. Total. Porque é exatamente isso. Porque as pessoas, às vezes, se você falar, você não entendeu, você não está compreendendo. Não, muitas vezes eu não estou conseguindo passar a minha mensagem. E quando eu passo a mensagem, é minha responsabilidade verificar se o outro entendeu o que eu queria. O problema é que muitas vezes nos casais, você pressupõe ou prejulga que a pessoa já sabe. Ah, mas eu já falei para ele. Ah, eu já falei para ela. Como que ela não sabe? O óbvio não existe nesse sentido, ele precisa ser dito. Então, a gente precisa ter essa consciência desse respeito na comunicação e verificar, será que eu passei a mensagem correta? Será que eu fui claro o suficiente? É minha responsabilidade fazer isso durante um relacionamento. E jamais deixe que a intimidade sobreponha, né, os passos dessa comunicação que a gente tem que ter. Muito bom. Já está incluso no curso de oratória, postura e oratória também, Com toda sem certeza. dúvida, né? Tá tudo certo aí, A gente vai junto. Eu dei ênfase, assim, logo que começamos o programa, de ser um casal, de que eles trabalham com treinamento emocional, gerenciamento das emoções, mentora de mulheres, mas você é engenheiro por formação. Sim. E você é advogada por formação. Então, a sua formação originalmente é como advogada, então são dois profissionais que também têm uma bagagem até de vida nessas outras áreas que requer muita comunicação, como advogada, como engenheiro, total. Aí você está aí em casa dizendo assim, Darleide, mas eu aqui sou uma dona de casa, ou você diz assim, é que eu também, na minha profissão, enfim, não é esse o caso aqui, de ser bom de oratória, de saber falar, isso ajuda, óbvio, né? Mas a questão é o quanto nós estamos dispostos a, da maneira mais simples possível, isso é um segredo da comunicação, usar uma linguagem simples, acessível, que chegue ao entendimento do outro, assumindo as responsabilidades envolvidas em nos comunicarmos bem, para que a mensagem chegue e haja uma resposta a respeito disso. E é muito bom quando nós estamos conversando com o casal, porque, como eu disse, quero trabalhar aqui esse tema, assertividade na comunicação do casal. Vocês têm quantos anos de casados? 3 anos recentes, 3 anos e 2 meses. Vocês entraram no casamento já carregando esse aprendizado, parte dele, falei do profissional, mas quando vai para a vida pessoal e duas pessoas diferentes, de origem diferente, vocês enquanto casal, que desafio vocês, se podem compartilhar, vocês enfrentaram nesse tema? Darleide, eu creio que assim, todo casamento vai ter algum tipo de desafio. Juliano coloca bem uma coisa ao nosso respeito, que nós dois já nos casamos mais velhos, assim, não casamos novos com 20, 25 anos ou 30, enfim, como muitas pessoas.
Então, a gente já vem com uma bagagem de vida que isso pode contribuir, mas se não tivermos sabedoria, é claro que isso pode prejudicar. Porque aí eu já estou vivendo a vida desse jeito, ele já vive a vida desse jeito. Então, naturalmente, existem ajustes. Existe uma coisa que contribuiu para o nosso casamento, e quando eu escutava isso antes de casar, eu falava, não sei se é bem assim, e hoje eu sei que é bem assim. Darleide sabe, quando nós dois nos casamos, nós mudamos do estado de São Paulo, onde a gente morava, para o estado do Espírito Santo. Não tinha nada ali de família, amigos, não. A gente foi do zero, iniciar a nossa vida ali. E eu, Anne, eu tinha uma certa restrição, um certo bloqueio. Eu não queria ir de jeito nenhum. Juliano queria. Orando, conversando, enfim, cedi. Eu falei, vamos embora, vai, tá bom, vamos experimentar isso daí, como é que vai ser. E foi uma bênção. E especificamente, que ponto que eu estou destacando aqui para quem nos ouve? E aqui, claro que isso vai servir mais para quem ainda talvez não seja casado. Algo que eu ouvi de quem passou por essa experiência foi, nós tivemos a oportunidade, Darleide, de começarmos a nossa família, aqui esse nicho, longe de toda a nossa família. A gente não tem família que fica interferindo, metendo a colher, nada disso. Mas quando a gente foi para longe, nós tivemos que nos fazer, nos construir no que de bom ou de que ruim viesse. A gente teve que aprender. Então, é uma cidade nova, é um estado novo, são coisas novas, são gostos novos, como é que vai ser cada ponto, cada ajuste. Então, quando você pergunta assim, e claro que eu vou passar para o marido responder a visão dele também, a formação de vocês, a profissão ajuda? Ajuda. E ajudou desde o início? Graças a Deus ajudou desde o início. Mas nós somos humanos, então é óbvio que a gente erra. Então, a gente vai praticando e lembrando. Precisa ter humildade, precisa pedir perdão, precisa voltar lá e falar, perdão, eu errei com você por conta disso, eu quero melhorar nisso aqui. A Bíblia diz vigiar e orai, né? E o vigiar vem antes do orai. Então, o vigiar é constante. Porque, tudo bem, a gente consegue ajudar muitas pessoas e a gente também se ajuda, mas nós somos humanos, então nós somos falhos. Claro. E assim, quando você traz essa perspectiva dos ajustes, tem algo que é o que muitas vezes vai faltar, Juliano, que é assim, vocês têm uma abertura para o diálogo, vocês têm uma boa disposição, uma boa vontade para o diálogo, pelo menos é isso que eu creio por conhecê-los como sei. É meio que da natureza de vocês, o diálogo está aberto, por exemplo, tem que ter uma humildade de dizer desculpa, eu errei, passei do ponto, ou desculpa, ou não, ou a liberdade de dizer, eu não gostei, eu não me senti bem, e o outro ouvir isso sem se sentir ofendido, sabe? Porque é isso que muitas vezes atrapalha. É a falta de boa vontade, é a falta de humildade, é a falta de ter essa abertura para o diálogo, para a conversa, para resolver. E até depois que você falar o seu ponto de vista, a minha próxima questão é, a comunicação assertiva é sempre o diálogo? Mas daqui a pouquinho, segura aí, que eu vou ouvir o Juliano e já tem interação que chegou para a gente pelo nosso WhatsApp 983150270, 983150270, nosso código de área é o 12. Juliano, você. Sim, é óbvio, né, que quando nós chegamos mais maduros no relacionamento, tem positividade de você, experiências de vida, só que quando você está ali no dia a dia, você também às vezes tem as suas manias. Então, a compreensão de que na comunicação eu preciso ceder com respeito à minha individualidade, às questões que são valiosas para mim, mas eu preciso de muita humildade de reconhecer que ela tem as vontades, os desejos delas, e cabe a mim também, como esposo, sacerdote da casa, contribuir com isso. Eu lembro que no início, muitas vezes, ela comentava comigo que ela começava a falar alguma coisa e às vezes eu a interrompia na fala. Não porque eu queria aquela coisa por falta de educação, não é importante, mas às vezes um desejo de querer entender, de querer aceitar, e eu interrompia. E ela ficava muito chateada e brava com isso. E aí eu me lembro, em Provérbios fala, né, que interromper o outro falando não é correto, passa a rispidez. Então, na assertividade eu tive que aprender o quê? Deixa ela terminar de falar. Deixa ela ter a fala dela e aguardar com humildade, reconhecer quando eu erro, né? Expor quando eu estou insatisfeito. A Anne, muitas vezes, a gente está em alguma conversa, de repente não houve ali uma comunicação, não ficou clara. Ela pergunta, como eu poderia fazer? Como é que eu poderia explicar ou falar essa situação de uma maneira que não fizesse você se sentir assim? Então, essa intencionalidade é fundamental. Né? Então, essa parte dos dois compreenderem. Uma coisa que eu falava para ela, no início ela resistia um pouquinho antes de casar, eu falava assim,
A gente precisa ter a segurança no relacionamento de que o nosso relacionamento ele não está em jogo. A gente pode discutir, divergir de assuntos, mas ele não está em jogo. Porque se eu colocar ele em jogo, se eu estou bravo, se eu vou qualquer dificuldade ou problema que eu vou passar, eu não vou expressar para ela aquilo que eu estou sentindo, porque eu estou com medo do relacionamento perder. Eu preciso que ela se sinta segura em falar o que ela pensa, o que ela acha, sem ter medo de se expor, né? E às vezes nos casais eles têm medo de falar e representar aquilo que eles realmente sentem. E eu também preciso de um ambiente onde eu me sinta seguro de poder expor os meus pontos de vida para ela, sem esperar aquele momento que depois a pessoa, na hora da briga, você vai pegar aquilo e vai jogar na pessoa. Um relacionamento de sucesso requer essa parte, essa segurança nesse ambiente, entendeu? Total. Então, quando você diz assim que o nosso relacionamento não está em jogo, nosso casamento está seguro, está tudo Sim. bem. A gente só está resolvendo aqui uma questão, mas estamos juntos. Sim. E não somos adversários, Exatamente. somos parceiros, não é isso? Exatamente. E várias Muito vezes, bom. Darleide, perdão te interromper, Imagina. e várias vezes quando a gente está tendo conversas mais intensas, vamos colocar assim, nós dois nos lembramos verbalmente, a gente está do mesmo lado da mesa. E eu aprendi essa expressão com o Juliano, gosto mais dela do que estamos no mesmo barco, porque se a gente está no mesmo barco, às vezes você pode estar remando numa direção e o outro na outra, não vai ninguém para lugar nenhum. Quando a gente usa essa expressão de estamos do mesmo lado da mesa, eu não estou negociando com a parte contrária. Eu não estou aqui. Não, a gente quer as mesmas coisas. Nós estamos lado a lado. Tá? Pode ser que tenha lágrimas no meio do caminho, a gente não está conseguindo acertar isso hoje, faz uma semana que não está conseguindo acertar isso aqui, mas nós precisamos nos lembrar, a gente é um time. E isso precisa ser lembrado constantemente. Então, esse aspecto de não estar em jogo, né? Ai, ele não gostou da minha comida, será que esse homem vai embora porque ele gostava mais da comida da mãe dele? Ele já me falou isso com todas as letras. Então, assim, a gente precisa aprender a criar um espaço seguro dentro dos nossos lares, nos nossos casamentos, para sermos nós mesmos, jamais naquela síndrome da Gabriela, meus queridos. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu vou morrer assim, quem quiser me engula assim. Não é isso. Mas é no aspecto de eu sou limitada e eu sou falha. E eu quero me sentir segura para que o meu marido me veja dessa forma, enquanto eu busco melhorar, me aperfeiçoar com a direção e com a unção do Senhor. Eu lembro, inclusive, nesse momento, de Paulo dizer a respeito dos casais, dizer assim que Jesus deu a vida pela igreja, né, e ele faz comparação com o marido, que assim como Cristo morreu e se entregou pela igreja para fazê-la melhor. Então, ele faz o comparativo com o marido, que também deve fazer isso por sua esposa, dar a vida, se for necessário, para fazê-la melhor. Você diz assim, ei, Darleide, ajuda aí, morrer por ela. Desculpa, é que Jesus pôs você ali nessa missão. E a mulher, sobre o quê? Respeito, muito respeito. E também gerenciar a vida de tal maneira que esteja muito associada, muito relacionada a esse homem, que a Bíblia vai usar até uma expressão que incomoda muita gente sobre ser submissa. Mas qual é a mulher que não é submissa a um homem que é como Cristo? Agora, um homem que é como um tirano, a Deus o livre. Pai, levai essa alma de mim, né? Tem interação, gente? Dá tempo aí para nossa interação? Então vamos lá. Você que entrou em contato com a gente pelo WhatsApp, joga na tela, produção. O que fazer quando o cônjuge não está aberto ao diálogo? Olha, tem a ver com o que eu ia jogar com vocês. Sempre acha que a mulher não pode falar sobre o casamento, sobre o que precisa mudar. Sempre diz que não sou mulher sábia. É como se sabedoria não fosse algo que a mulher possa ter. Eita, menina, onde é que tu achou esse marido? Ajuda aqui. Quem vai ajudar aqui de vocês dois? Obrigada, produção. Eu vou falar uma coisinha e Juliano fica à vontade para falar o que ele quiser. Deus criou o nosso cérebro de uma forma tão perfeita. Você que mandou essa mensagem, acompanha, presta atenção. Tão perfeita e tão excelente, que toda pergunta lançada para o seu cérebro irá em busca da resposta. Seja alguém perguntando para você, seja você fazendo uma pergunta para você mesma, ok? E me passou ali a impressão que é uma mulher que mandou a pergunta, né? Então é assim, experimenta, ao invés de você falar, fazer perguntas.
E fazer perguntas vai exigir também prática, tá? Talvez a pergunta que você faça hoje possa não ser a mais assertiva, a de semana que vem vai ser melhor, mas passe a fazer perguntas. Então, dentro da mensagem que você mandou aqui pra gente, ele diz que eu não sou uma mulher sábia. Então, pergunta pra ele: meu amor, na sua percepção, o que é uma mulher sábia pra você? Com todo respeito, eu duvido que esse homem vai saber responder. Porque a maioria das vezes, Darleide, quando a gente começa a fazer perguntas práticas, o outro se sente acurralado. Não porque esse seja o objetivo de fazer a pergunta, mas é que a gente vive tão envolto nos nossos pensamentos. Ai, amor, eu tô chateada com o jeito que você falou comigo, eu não me senti amada. Aí ele vira para mim e pergunta: de que forma você se sentiria amada? Eu não sei. Por quê? Porque eu não parei para pensar nisso. Então, assim, algum modelo mental esse marido tem a respeito de sabedoria ou não. Então, a mulher sábia não abre a boca. Então, quem é sábia? Só o homem que pode abrir a boca? Mas passe a fazer perguntas. Andy, eu não posso dizer como eu me sinto? Claro que pode e claro que deve. Mas experimenta esse caminho de fazer perguntas, porque você vai ver como esse homem vai ficar matutando, incomodado de uma forma que pode ser positiva, sim, para poder te responder. Então, meu amor, se não podemos falar do nosso relacionamento agora, qual é o melhor momento para você? Qual é o momento que é ideal na sua percepção? E deixa, tá? Pode parecer que passe 3 eternidades em 30 segundos. Fez pergunta, aguarda, deixa o outro responder. E tenha paciência naquele instante e também se prepare para o que você for ouvir. Porque às vezes a gente tem um hábito de fazer uma pergunta que a pessoa vai dar uma resposta que vai te agradar, que vai ao encontro com aquilo que você quer. Mas a gente precisa ter a humildade de quem pergunta está correndo o risco da resposta. Mas nesse caso especificamente que a querida amiga colocou ali na pergunta dela, o ponto número 1 que eu diria, primeiro, ore muito. É básico, porque muitas vezes em momentos desafiadores nós, às vezes iam para um canto, um para outro, que naquele momento não era assertivo de falar, eu ficava em oração: Senhor, como eu consigo me comunicar? O Senhor está vendo como eu estou me sentindo, o Senhor está vendo o que eu estou fazendo, mas eu preciso ser Cristo para ela. Entendeu? Ou seja, o Senhor, então me enche de ti para que me dê sabedoria para lidar com ela. Então, ore para que você tenha sabedoria ao lidar com este homem. E a compreensão que às vezes, a Ana falou aqui modelo mental, mas vamos simplificar aqui, a maneira que ele pensa talvez possa esconder uma insegurança. Entendeu? Às vezes aquele homem que ele é muito ciumento, muito controlador, muitas vezes por trás ele tem uma insegurança grande e ele tenta defender com aquela forma: não tem que falar, não tem que pensar, não tem que se expressar. Não é isso que Deus coloca de forma alguma, né? Então a gente precisa primeiramente fazer essas perguntas. Tem uma pergunta que ajuda muito a trazer consciência no outro quando você está ali. É você perguntar: qual a sua intenção ao falar isso? Qual a sua intenção em fazer isso? Então, isso vai trazer a pessoa consciência com o que ela está fazendo, entendeu? Aí eu vou falar assim: não, mas eu estou falando isso porque... Mas por que você acredita que a gente não pode falar? Então, você está junto com a Anne na ideia de que fazer perguntas assertivas, bem pensadas, bem elaboradas, pode provocar no outro também um momento de refletir e até repensar. Sim. Mas a gente continua essa história depois do intervalo, tá bom? Estamos ao vivo, você pode mandar a sua pergunta pelo 12 98315 0270, que é o nosso WhatsApp, tá bom? Eu espero você. Daqui a pouquinho tem mais interação e mais conselhos, orientações bem assertivas para você. Voltamos aqui no nosso consultório. Obrigada pela sintonia, por ficar aqui com a gente. Eu gosto muito da sua companhia e gosto, de indicar para você coisa boa. Nós temos aqui um guia de estudo que está novinho ainda. Não é todo mundo que recebeu ainda, porque ele é novo aqui, o nosso guia de estudo mais novo da Escola Bíblica da Novo Tempo. A cura do pecado. O que é o pecado, biblicamente falando? De vez em quando a gente fala assim: pecado é um erro. Mas não é assim um erro, um erro, um tropecinho. Pecado é um negócio mais profundo, entende? Entende-se melhor sobre pecado quando a gente estuda a Bíblia. Entende exatamente o que é a força do mal. Como surgiu o pecado? Como? Descubra a origem do seu sofrimento. Que mais? Como se libertar da dor causada pelo pecado? Encontre o caminho para a felicidade. É o que a Bíblia nos convida a saber, a conhecer. Revista Esperança, a cura para o pecado, você pode receber em casa gratuitamente
Anota aí o nosso contato. Durante o dia você pode ligar para o 12 21 27 31 21. Se preferir mandar uma mensagem agora no WhatsApp pedindo o seu guia de estudo, então anota o nosso DDD é o 12. O WhatsApp é o 98244 4449. 98244 4449. Vai pagar alguma coisa? Na dica de nada. Vai chegar um boleto junto dizendo, olha, se você quiser, quando receber... Nada, nada. Você vai pedir o guia de estudo, vai receber em casa. Duvido que você encontre isso em outros canais, em outros lugares, mesmo cristãos. Duvido, de verdade. Aqui a gente tem como meta, missão, fazer as pessoas estudarem a Bíblia Sagrada, conhecer a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse. Você encontra nos cursos oferecidos pela Novo Tempo todos os temas que você pesquisar e precisar. A Leide tem sobre para onde vão os mortos, o que a Bíblia diz sobre morte, o que a Bíblia diz sobre ressurreição, sobre a volta de Jesus, o que diz sobre pecado, o que diz sobre casamento, educação de filhos. E vem aí um guia de estudo, daqui a uns 2 meses, talvez vai estar chegando já um guia de estudo sobre educação dos filhos. Estou tão feliz, estou tão animada, super envolvida com esse projeto, mas desde agora fica a dica para você. Todo guia de estudo que nós lançarmos, pede, estuda. É curso de teologia gratuito aqui para você. Repetindo, 98244 4449. O nosso prazer é que você estude a palavra de Deus. Vamos continuando aqui a nossa conversa hoje no consultório com o casal Juliano Prado e Anne Prado, que estão aqui com a gente hoje. O casal está aqui com a gente hoje tratando sobre comunicação assertiva. E aí nós fomos para o intervalo, o Juliano estava aqui dando uma orientação, alguém que nos escreveu, dizendo que o marido diz, não fala nada, não quero saber, você não é sábia. E ele dizia, olha, para tratar com essa criatura, primeiro, ora, para você ter paz de espírito, de tratar com uma criatura que é bem desafiadora, né, minha gente? Porque, Juliano, você diz assim, porque ele talvez seja uma pessoa insegura. Mas, Anne, a pobre da mulher tem que passar uma vida inteira lidando com uma criatura que é imatura, que não sabe, que é insegura. Ai, gente, casamento também não é creche, não, para ficar a mulher toda hora cuidando do bebê. Ele é imaturo, ele é inseguro, não, né? Tá bom, devolvo a palavra para você, Juliano. É importante a gente ter a consciência de que o casal precisa ter intencionalidade. E a intencionalidade deles crescerem junto. E isso envolve aprender, inclusive, ler devocionais para casais, ler livros que tratem sobre esse assunto, para que ambos possam se desenvolver e se melhorar. Mas meu marido é uma porta, ele não quer, não sei o quê. Aí, primeira coisa, verificar, será que de repente não precisa de um apoio ou uma ajuda para que, às vezes, uma outra pessoa colocando, questionando, talvez ele possa se abrir para isso, né? Uma ajuda profissional, de alguma forma, nesse sentido, é fundamental, porque se você está batendo numa porta o tempo todo ali, você está dando murro em ponta de faca, não está funcionando, é importante você recalcular a rota, mas sem querer mudar o destino. Qual outra estratégia eu posso ter? Qual outra estratégia eu posso utilizar para chegar naquilo que eu quero, né? A comunicação, melhorar o meu relacionamento, né? Você estava dizendo uma coisa bem interessante, eu vou pedir para você dizer aqui ao vivo sobre, porque falávamos no intervalo, né? Sobre a raiva, que por trás sempre tem uma frustração que às vezes a gente não presta atenção. No lugar da frustração, num ambiente como esse, por exemplo, aquela esposa que escreveu pra gente, ela está frustrada. É o marido que fica dizendo, você não é sábia. Quer dizer, ela se sente diminuída, humilhada. Então tem frustração para ela e deve ter frustração para ele também. Sim. Sim. Por favor. Uma coisa que a gente precisa compreender é que todas as nossas emoções, elas são positivas, mesmo aquelas que a gente acha que são ruins. É porque muitas vezes a gente não aprendeu qual que é a mensagem que ela está dizendo. Muitas vezes, quando você começa a ficar impaciente, ficar com raiva ou ficar irado, se você der um passo atrás e você pergunta para você mesmo, com que eu estou frustrado? Eu estou frustrado com que eu gostaria que ela agisse de tal forma ou que ele fizesse de tal maneira, aí eu estou frustrado com ele. Ou eu estou frustrado porque eu estou falando novamente isso para ela e ela não está conseguindo compreender, estou frustrado comigo. Ou muitas vezes eu estou fazendo frustrado com outra coisa, com a minha questão profissional, com o meu trabalho, e eu trago essa frustração e projeto naquela conversa. Então, começou a ficar irado, dica prática, respira.
O tema aqui hoje não é gestão das emoções, mas a primeira coisa é respira, você volta para uma coisa que a gente chama de janela de tolerância, não é o tema aqui hoje, mas você vai ter ali recursos para lidar. Respira, faz uma oração, Senhor, vem Espírito Santo sobre mim e se pergunte, quando você está ali naquela situação, no calor da emoção, eu falo assim, faz um exercício. Eu estou aqui olhando para a Anne, mas imagina, o telespectador está ali na TV assistindo. Imagina que você saiu da situação e assiste eu falando com ela. Será que a hora que eu estou comunicando com ela, eu estou sendo claro? Será que eu estou sendo... Eu sempre falo assim, a curva do gráfico precisa estar para cima. Ou seja, quando eu termino de falar, quando eu termino de agir, a tendência da Anne é ela se sentir melhor, ela se sentir acolhida, ela se sentir segura, ou a nosso diálogo aqui, ele vai para cima, ou seja, o gráfico vai para cima. Muitas vezes a gente termina jogando a pessoa para baixo, ela vai se sentir mal, ela vai se sentir incomodada, ela vai se sentir chateada. Então, ou seja, observe, imagina que as nossas palavras, elas são carregadas de energia e não é nada esotérico, nada disso, né? Ou seja, mas elas têm o poder, como a palavra diz, ou para a vida ou para a morte. Então, ou seja, eu estou, né, ao terminar esta fala, eu estou sendo vida para ela nesse sentido? Ou estou sendo morte, matando, pisando em cima do sentimento, desrespeitando? E aqui entra um ponto, né, que foi uma pergunta que falou assim, ser uma comunicação assertiva é sempre dialogar? Não necessariamente, porque muitas vezes as pessoas estão falando, mas não de forma assertiva. Então não é você retornar naquilo e ficar falando, batendo, mas eu já te falei e disse, isso não é assertividade. Assertividade, como a Anne muito bem colocou no início, é eu comunicar o que eu penso com clareza, né, sendo honesto e íntegro, né, com o que você pensa, com o que você sente, mesmo que ela possa não concordar. O fato de eu ser assertivo não quer dizer que ela vai concordar com o que eu estou dizendo. Não é estar certo, entendeu? Então, se eu sou assertivo, quer dizer que eu estou certo, eu estou com a razão? Não. Às vezes eu estou sendo assertivo na comunicação, mas eu estou errado no meu ponto de vista, né? Então, não misturar esses conceitos que são distintos, né? Muito bom, Juliano. Gostei daí do gráfico, né? A setinha tá subindo, tá fazendo bem o outro. Hoje eu perguntava, inclusive, para um casal, vocês se fazem bem? Eu preciso me perguntar, eu faço bem para o meu marido me faz bem, é tão básico, né? Fazer o bem. E não é nem aquela história de fazer o bem sem olhar a quem. Não, eu estou olhando a quem que eu estou fazendo. É meu marido, né? E ele precisa olhar a quem que ele está fazendo bem. Sou eu. Então, isso é para dar atenção para a gente. Então, guarda essa imagem aí do gráfico hoje compartilhado aqui. Para você ter essa imagem, né? Do gráfico compartilhado pelo Juliano. Você, amiga. Quero ler um texto, posso? Por favor. Ela vai colocar o seu óculos, que ela é a mais nova garota com óculos. O óculos, e gosto. Não bonito, hein? Muito agradecida. Eu também tô. Vocês viram, gente? Vem aqui, câmera. Vocês viram que eu tô de óculos novo? Tô começando o ano de óculos novo. Ai, adoro. Obrigada, viu, gente, que gosta de óculos. E sempre tem gente ali comentando, você gosta dos seus óculos? Eu gosto mesmo. E você é uma dessas que está gostando, né, de usar o seu? Tô. Legal. Vou curtindo cada fase. Muito bom. Esse diálogo aqui, esse bloco, me lembrou de um texto de Ellen White, que está no devocional A Fé pela Qual Eu Vivo. E eu quero ler um pequeno trecho aqui. Antes de eu ler, eu vou dizer por que eu vou ler esse trecho para vocês. Esse caso dessa amiga que trouxe, e muitos outros que conversamos e conhecemos pela vida. Muitas vezes, um dos cônjuges se fecha naquele guarda-roupa do eu não preciso fazer nada, eu não preciso mudar nada, ela já sabia que eu era assim quando nos casamos, ou ele já sabia que eu era desse jeito, enfim. E a pessoa se recusa, Darleide, a mudar, porque existem essas pessoas. A pessoa se recusa a mudar, ela se recusa a fazer ajustes, ela se recusa a fazer um acompanhamento terapêutico, o que quer que seja necessário para aquele momento. Prestem atenção nesse texto, A Fé pela Qual Eu Vivo, é o devocional de 9 de agosto, diz assim: nosso primeiro dever para com Deus e nosso semelhante é o nosso próprio desenvolvimento. Eu vou repetir essa frase para você ouvir bem. Não precisa cutucar o marido no sofá da sala nessa hora, nem a esposa. Eu estou cutucando daqui, presta atenção. Nosso primeiro dever para com Deus e nosso semelhante é o nosso próprio desenvolvimento. Toda faculdade com que o Criador nos dotou deve ser cultivada ao máximo grau de perfeição, para que sejamos capazes de produzir a maior soma de bem que nos seja possível. Daí ser bem empregado, o tempo gasto em firmar e conservar boa saúde física e mental.
Não nos podemos permitir entravar ou mutilar uma única função da mente ou do corpo por excesso de trabalho ou por maltrato de qualquer parte do mecanismo vivo. Se assim fizermos, certo é que sofreremos as consequências. Eu não gosto de ler, eu não gosto de fazer curso, eu não gosto de estudar, eu não gosto... Bem-vindo ao planeta, tem muita gente que não gosta de um monte de coisa, mas adulto não faz só aquilo que gosta, faz o que precisa. Você está numa relação onde só adultos devem estar, um casamento. Você precisa se desenvolver. Um casamento nunca tem problemas por uma perna só que está dando problema. Ajustes precisam ser feitos dos dois lados, não tem ali o santo. E já que o óbvio precisa ser dito, como dissemos aqui agora há pouco, eu não estou falando aqui de mulheres que apanham dos maridos e casamentos abusivos desse tipo. Não, você não se encaixa na minha fala agora. Se infelizmente você está nessa situação, você vai buscar ajuda adequada com o delegado, com o advogado, com o psicólogo, com o psiquiatra, com quem for de direito. Porque o nosso Deus não aprova nenhum tipo de violência. Então, eu não estou falando. Eu estou falando aqui sim, Darleide, com a grande massa que muitas vezes se acomodam quando os problemas aparecem. Falando, misericórdia, eu vou ter que fazer isso. Tem uma pregadora americana que eu gosto muito de acompanhar o trabalho dela. E ela conta que há alguns anos atrás, ela é casada acho que há 40 anos. Alguns anos atrás, Deus estava trabalhando com ela em algumas questões dela, de ajustes que ela precisava fazer, na personalidade dela. E ela ficou incomodada e falou assim para Deus, numa oração, mas Senhor, parece que eu sempre tenho alguma coisa para fazer, o Senhor está sempre mexendo comigo em alguma coisa, e com o Dave, que é o marido dela, o Senhor não faz nada? E aí, Deus não respondeu nada para ela, mas ela ficou incomodada com isso. Falou, gente, eu termino de resolver um assunto, tem mais um outro para ajustar. E aí, um dia, ela conversando com o marido ali, nesse período, conversando com Deus, um dia encontrando com o marido no café da manhã na cozinha. Amor, bom dia. Bom dia. Por acaso Deus está trabalhando com você em algum assunto, de alguma forma? Existe alguma coisa na sua personalidade? Aí ele olhou para ela e falou, não, nesse momento não. Aí ela saiu indignada. O problema é comigo, é sempre comigo? E claro que não é neste caminho, mas assim, nós precisamos ter a humildade para pedir para o Senhor, Senhor, o que eu preciso que mude em mim, o que eu preciso mudar em mim para que o meu casamento seja melhor. Porque, gente, a coisa mais fácil do mundo é enxergar os defeitos dos outros. É a mais fácil do Anne, mundo. essa oração é tão necessária essa busca para você se corrigir, para você se organizar, para você se entender no processo de amadurecimento, crescimento, aprendizado, incluindo maturidade espiritual. E também, nesse aprendizado, você pode chegar ao nível do discernimento e dizer assim, ei, eu estou sendo tola aqui, eu estou sendo uma mulher tola, eu estou um marido tolo, eu estou destruindo o meu casamento. Ou você pode chegar num grau de discernimento e dizer assim, desculpa, isso aqui não sou eu, o vício é do outro, né? O comportamento inadequado é do outro, a violência é do outro, a agressividade é do outro, porque isso precisa ser buscado, porque vocês sabem o número de homens e mulheres também, mas especialmente as mulheres, tá, gente? Não estou aqui de ficar defendendinho, ai, generosinho, menininha, mas é que o que mais chega pra gente de mulheres que, como hoje, uma me diz assim, meu marido disse, você acha que eu vou ficar aqui dando trela pra mulher? Mulher vai mandar na minha vida? São essas as histórias que nós recebemos, mas também tem mulheres que só Jesus na causa, arrebata essa alma, Jesus, para mudar, não é para morrer, não. Aí, não é, não. Aí o que acontece? Também de chegar uma hora de discernir e dizer assim, esse relacionamento, como está, chega. Chega de eu ficar sendo tratado feito um ninguém, chega de eu ser invisibilizado, chega de eu ser tratado da maneira como eu sou. O outro que diz assim, cala sua boca, na frente de todo mundo, no aniversário do filho, cala sua boca. Então, esse discernimento, esse aprendizado em busca da assertividade, também vai levar você a um lugar de concluir. Ei, agora chega. Porque, como você bem disse no começo, a comunicação assertiva põe limites. Sim. Limites. Sim. O que você está pensando, É importante as pessoas terem a compreensão de que muitas vezes esse diálogo que eu estou colocando para fora, ele começou antes de um diálogo interno. Então, você muitas vezes fica num diálogo interno, pensando, falando mal, imaginando coisas ruins, e aquilo a boca fala, que o coração está cheio. Então, é fundamental ter esse discernimento, né? Quando a gente faz o nosso culto de casal, eu sempre faço a oração, falo, Senhor, capacita-me para ser o sacerdote da minha casa, né? Para o que eu preciso hoje,
né? E para que o futuro nos reserva. É minha responsabilidade como homem buscar isso. E é somente no Senhor, é o Espírito Santo que vai me transformar. Muitas vezes, em situações que de repente estava claro, eu falei assim, pare e vamos orar. Porque eu falei assim, eu estou ficando com raiva, eu preciso do Espírito Santo, porque o domínio próprio não vem de mim. A mansidão não vem de mim. Eu preciso, vamos parar e vamos orar, porque desse caminho não vai dar certo. Mas é fundamental isso, do reconhecimento entre o que é meu, como você está dizendo, e o que é do outro. Muitas vezes o outro está carregado de traumas, de problemas e frustrações dele, e ele vem descarregar em você. E se a pessoa tiver um diálogo interno, não, realmente, eu sempre fui, eu não sou boa, você começa a adoecer, porque você pega aquilo que o outro diz. Perfeito. E na sua cabeça você fica acreditando e tomando aquilo como verdade. Ei, para, não tem nada a ver. Deus não te criou assim como a vítima nesse aspecto. Ai, gente, volta aqui na semana que vem de novo pra gente conversar. Chama que a de novo. gente vem. Quero vocês de novo. Chama que a juntos, gente vem. Tá? Eu quero. Produção, tem interação aí com a gente que chegou pelo nosso WhatsApp 9824444. Não. Esse é do curso bíblico. Tô misturando as coisas. Pode ser esse também para pedir o guia de estudo, a esperança, a cura para o pecado. Mas para interagir aqui com o programa no tema de hoje, assertividade, é o 983150270. Pode jogar, produção? Minha comunicação com meu marido é péssima. Temos visão muito diferente das situações. Ele é frio e eu emotiva. Ele não tem sensibilidade com as minhas emoções. Eu acho ele muito ríspido. Parecemos dois estranhos em casa. Fazemos mal um ao outro e ele acha que não precisa mudar. O que fazer? Uau! O ríspido acha que está tudo bem, né? Porque ele resolve no coice. Ele acha que resolve, coice, né? Não, ele acha que resolve. Ele é. joga o problema para baixo do tapete, né? Tem uma frase da minha amada sogra, né? Que ela fala assim, ó, cuidado, você vai colocando muito embaixo do tapete, de repente você vai ver que tem um elefante dentro da sala que você não consegue passar. No caso, ali dizendo que ele resolve no coice, ou ele pensa que resolve no coice, não é muito do tapete. Tá lá pro estrume, pro curral, lá pro negócio assim do mato, né? Tô morando num sítio, então eu tô com essa linguagem meio da roça. Mas é um grosso, né? E você, muito sensível. Poderíamos pensar num homem mais ríspido e ela muito sensível? Como é que vocês enxergaram essa situação? Tem tanta coisa que pode ter aí por trás. Peraí, vamos devagar, porque o tempo é pouco. Mas assim, alguns pontos, então, soltos que a gente pode juntar e pode considerar. Com muito amor, muito carinho, muito respeito por você que mandou a mensagem. Mas será que você não é sensível demais? Anne, mas nós temos sentimentos e emoções. Temos. Mas existe, gente, uma medida na vida que, eu digo assim, né? A gente precisa aprender a criar coro para algumas coisas na vida, Darleide. Não dá para se doer por tudo na vida, não dá para brigar por tudo na vida, chorar. Não dá. Então, talvez exija uma maturidade de ambos aí. Você em criar esse coro, aprender a se comunicar com esse marido que pode ser mais objetivo e acaba escorregando para o lado da rispidez realmente, e ele aprender a ser mais paciente, a ouvir melhor. Na medida que eu conheço mais o Juliano, eu posso, se eu quiser, ser mais assertiva na minha comunicação com ele. Nós temos perfis diferentes, Darleide, Juliano e eu, falando perfis de temperamentos aí. E de forma simples e objetiva, que por conta do nosso tempo para vocês, é assim. Juliano tem o perfil mais alto analítico, eu tenho o extrovertido. Já faz alguns anos que eu notei, que eu consegui mapear e eu consegui enxergar em que momento eu vou virando a curva. O que eu quero dizer com isso? O extrovertido, o caloroso, que se virar aquela curva, vai falar o que não deve, vai falar coisa que vai magoar, que vai se arrepender depois, você volta pegando os cacos. Juliano, muito esperto, muito sábio, também entendeu isso. Então, tem momentos, Darleide, que se eu percebo que a coisa está caminhando na direção dessa curva, eu mesma falo, amor, vamos encerrar essa conversa agora? Agora não é o melhor momento para a gente continuar. Isso, claro, porque, tudo bem, nós dois estamos dispostos a conhecer o perfil um do outro, a entender, enfim, tá tudo bem. Só que você precisa olhar além. Talvez não está faltando também um pouco mais de vocês conhecerem um do outro. Darleide, é muito comum, e eu vou arriscar por minha conta dizer que eu tenho certeza que você já ouviu casos parecidos, porque eu sei que você conversa com muita gente chega para você, mas pessoas que estão casadas há 20, há 30 anos e que perguntam para um ou para o outro, sabe dizer qual é o sonho do seu cônjuge, do seu marido? Não sei se ele tem sonho não, Anne, acho que tá tudo bem, obrigada. Mas você perguntou para ele o que ele gosta?
Você sabe se a sua esposa tem algum trauma de infância, alguma coisa? Não, tem nada não. Você perguntou? Darleide, o diálogo, ele é constante. E eu sei, gente, que essa altura do campeonato, provavelmente alguém já pensou assim, nossa, mas que negócio cansativo, tem que conversar sempre? Tem, meu querido, até Jesus voltar e na eternidade. Conversaremos todos, o tempo todo. Agora, para essa relação, casamento, onde você entrou por livre, espontânea vontade, para fazer dar certo, vocês vão ter que conversar. Qual é o gosto musical dele? Quais são os sonhos dele? O que ele gosta? Quais são os desafios e vice-versa? E muitas vezes, pelo que a querida telespectadora colocou ali, muitas vezes não está acontecendo um casamento, são duas pessoas que moram no mesmo teto. Ela disse, né, que parecem dois estranhos. Dois estranhos, então é fundamental. E é importante a busca desse diálogo, mas a gente precisa aprender a dialogar. Então, na hora que eu vou fazer a pergunta, não é só o que eu falo, é como eu falo. Se eu colocar rispidez na voz, se eu colocar um tom de voz provocativo, eu não estou com intenção de saber, eu estou com intenção de ferir. Então, eu preciso ter esse cuidado na comunicação. E sempre quando o casal conversar, eu falo para a Anne assim, fica com o que eu falo. Porque às vezes a gente tem, muitas vezes a gente cria alucinações. Alucinações não são devaneios, são historinhas, interpretações que eu crio na minha cabeça. Aí ele não quis dizer isso, ele quis dizer aquilo outro que eu sei. Não, na comunicação para ela... Eu conheço, eu sei. Sim, aí a gente faz aquela prejulga, né? Eu falo assim, muitas vezes você sabe, vai para um diálogo, você pega uma página que está em branco, que vocês iriam escrever junto, mas a sua página não está em branco, você está carregada de tudo que você... Ah, não, já sei, ele está querendo dizer isso, está querendo falar aquilo, e você não dá a chance de que o outro escreva aquilo que ele quer dizer. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Vale muito a pena, também eu tenho sugerido bastante assim, que o casal viva uma experiência da Santa Ceia, sabe? Aquele dia que você separa com o outro, propor para o outro, claro, aqui chega o momento de você lavar os pés dele e ele se dispor a lavar os seus pés. A vocês confessarem pecados, a vocês se disporem a uma nova atitude a partir do pão, do lavar os pés, partir o pão, travar agora uma direção em que vocês não vão ficar mais se defendendo, contra-atacando e falando e tal. Às vezes a gente precisa começar meio do zerinho mesmo, sabe? Perdão, errou, ríspido, eu muito sensível. Vamos zerar o jogo? Vamos começar de novo, nós dois, com boa vontade? Eu sempre lembro que quando Jesus nasce, os anjos aparecem para avisar para os pastores e é dito assim, paz na terra entre os homens de boa vontade. Sem boa vontade, a gente não sai do canto. Ah, vai ter que ser na sorte. Aí não deu a sorte de funcionar. Então, se não tiver boa vontade, o cara não tem boa vontade, desculpa. Então, você vai para o joelho, vai para a oração, vai para o clamor, vai dizer, Senhor, converte essa alma ou parte daqui. É que tem que ser. Não vai dar mais tempo para interação, né, produção? 3 minutinhos. Era uma interação bem, assim... Vamos ver, dá uma olhadinha aí. Mas eu vou agradecendo a vocês, vou pedindo que aqui na tela, joga pra gente, tem uma interação, mas já vou... Aqui, jogou. Gostaria de pedir ajuda, sou muito ignorante com meu marido, ele é super calmo e atencioso comigo. Ele me chama a atenção, mas eu não aceito, às vezes eu sinto raiva de mim mesmo. O que eu posso fazer para melhorar? Dani, que legal, e você reconhece, Dani, obrigada, viu? Uma frase para Dani? Vou dar uma sugestão do que o Juliano mesmo citou agora há pouco. Dani, pergunta para ele. Meu amor, como você se sente amado? De que forma eu posso agir para que você se sinta mais respeitado? Na sua opinião, como eu posso melhorar o meu comportamento? E se necessário, Darleide sabe que eu sempre falo isso, se necessário, busque a ajuda de um profissional para te ajudar e te orientar nessa caminhada. Muitas vezes pode ser, esse comportamento, muitas vezes pode ser algum trauma que a pessoa carrega na vida e que ela nem percebe que é aquela criança ferida dela que está se manifestando, e não o adulto que está ali hoje, que tem discernimento, que tem entendimento, que tem compreensão. Então, cada um precisa compreender o seu papel e exercer com integridade o seu papel no relacionamento, entendeu? Fera, vocês foram ainda, olha, comunicação assertiva ao ponto objetiva, perfeito para terminar, porque faltam segundos. Muito obrigada, Anne. Agradeço. Joga na tela o Instagram da Anne. O Juliano a gente vai jogar, mas ele é abandonado lá, o Instagram dele é abandonado, que eu vi. O da Anne não, ela faz lives, ela faz acompanhamento, é por lá que você fala com ela. Anelise Fonseca, anelisefonseca.mentora, anelisefonseca.mentora, no Instagram para você falar com ela. Tem o Juliano do Prado também, oficial,
Mas é o que eu te falei, você apareça lá, você me faça um post pelo menos. Muito obrigada a vocês, obrigada a você aí de casa pela companhia. Para você que está com essa dificuldade toda, como essa amiga que acabou de dizer assim, ele diz, mas eu não consigo, como é que eu faço, como é que eu me ajudo? Aprende a pensar, aprende a respirar antes de falar e de atropelar. Aprende a reconsiderar ou considerar antes do conflito acontecer. Você não já sabe que você é pavio curto? Então pensa antes, está ali tomando banho, pensando, eu vou da próxima vez fazer diferente do que eu sempre fiz. É treino. E a palavra de Deus diz um negócio muito basiquinho. Além do fruto do Espírito, que inclui domínio próprio, mansidão, e a terra será dos mansos, segundo Jesus, ainda diz mais a palavra do Senhor. Te falta sabedoria? Peça a Deus que a todos dá liberalmente. Está faltando o Espírito Santo aí, hein? Busca mais, porque ele se derrama em profusão. Beijo, até semana que vem com mais um consultório para você.